Vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 14. Se você aí em casa quiser se colocar de pé, você está fazendo desse momento o seu culto, né? Fique à vontade. São João, capítulo 14. E eu digo a você, irmão, que durante a pregação, o anjo do Senhor estará visitando e levando a bênção àqueles que necessitam. Você pode recebê-lo aí na sua casa, somente fique em espírito. Ontem eu ministrei a ceia ali em Xanxerê, e uma irmã deu um testemunho na ceia passada. No final eu disse: Deus quer curar alguém essa noite. Eu senti aquilo forte. E eu disse: irmã, receba a sua bênção. E ontem no culto, a irmã, antes de eu ministrar a ceia, ela disse: eu quero dar um testemunho. Ela disse: na ceia passada eu havia caído e tinha me machucado embaixo da costela, aqui estava tudo roxo, e eu não podia quase respirar de dor. E naquela hora que o Senhor falou, Deus quer curar uma irmã, Deus quer curar alguém. Ela disse que ela recebeu a cura instantaneamente. Quando ela chegou em casa, ela não sentia mais nada. Então, esse é o Deus que nós servimos. E todos esses testemunhos que nós temos ouvido no tempo de adorar e assim nos cultos, são pequenas fagulhas do que Deus quer fazer com o seu povo. Deus quer fazer grandes coisas. Enquanto o mundo está caindo aos pedaços, enquanto o mundo está apodrecendo politicamente, economicamente, espiritualmente, moralmente, enquanto tudo isso está acontecendo ali fora, em silêncio Deus está trabalhando com um povo. E em silêncio Deus tirará dessa terra um povo. Aleluias! Isso é maravilhoso, irmãos, e nós estamos prestes a ver algo grande acontecer. Aquela chuva seródia que vai descer de uma forma impetuosa e vai torrencialmente nos batizar com aquele tremendo batismo do Espírito Santo e nos levar dessa terra. Louvado seja Deus. Vamos ler então. Então não esqueça, Deus estará visitando os lares enquanto estivermos falando. Somente fique atento e dê boas-vindas ao Espírito Santo. Amém? São João capítulo 14, verso 1 ao verso 4. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Que Deus abençoe a sua palavra, podeis vos assentar. Você vê como você é querido de Jesus? Glória a Deus. Você prestou atenção na expressão dele? Onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. E nós estaremos com ele. Outro dia, eu conversando com o irmão, fomos fazer culto ali em Rio dos Índios, no Noai, e ele me perguntou algumas coisas sobre o milênio, sobre essas promessas tão gloriosas, né? E você começa a falar, e há uma alegria que toma o controle de você, porque você sabe que isso é algo que está logo ali. 3 anos e meio de tribulação é um período curto, não é o tempo nem de um governo. Um governo fica por 4 anos no poder, e
logo termina essa tribulação e Cristo vem implantar o seu reino milenar. E nós desceremos com ele e habitaremos a terra e governaremos juntamente com Cristo, onde a capital será lá na velha Jerusalém, e de lá o filho de Davi, ele vai governar e haverá paz por toda a terra. Você já pensou, irmão, que você faz parte dessa comitiva que logo estará em ação, agindo, vivendo a paz eterna? É maravilhoso, né? Por isso Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Não se turbe, ou seja, não se angustie. Porque é normal, no dia em que estamos vivendo, as pessoas se angustiarem. O medo do novo, o medo do que vem depois. Quando o mundo estava se aproximando dos anos 2000, havia um medo generalizado nas pessoas no que poderia acontecer no ano 2000 ou depois. Eu lembro de um caso de uma mulher que antes que chegasse o ano 2000, ali na véspera do ano 2000, ela se jogou álcool em seu corpo e se incendiou. O medo, o terror era tão grande que ela tirou sua própria vida. Mas veja vocês que isso é normal para quem não tem Deus. Porque é uma insegurança, é uma incerteza do que você vai presenciar ou do que você vai passar. Mas para nós que temos Cristo, temos promessa. Eu estarei convosco e em vós todos os dias. É normal, como ser humano, nós às vezes nos preocupar com as situações, preocupação com a família, às vezes com o trabalho, mas não é normal quando essa preocupação ela atinge um nível de desespero, um nível de medo. Aí você tem que olhar e dizer, eu não estou posicionado na posição que Deus espera de mim. Porque o cristão, ele está descansado, ele sabe, sua vida está nas mãos de Deus, e quando começa a acontecer, às vezes, coisas negativas, e você observa que quando acontece, elas vêm como que de um todo, elas vêm várias ao mesmo tempo. Estratégia do diabo, quando ele atacou Jó, você veja que ele chegava o mensageiro, nem bem aquele terminava de entregar a má notícia e já estava outro chegando na porta. Era um impacto atrás do outro, para não dar fôlego para Jó. E Jó, ele mesmo assim se manteve firme, e ele disse, eu sei em quem tenho crido. E se mesmo os vermes consumirem essa pele, eu ainda o verei. Ou seja, não importa o que possa acontecer ou o que possa vir, eu ainda o verei. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. E nós hoje, irmãos, temos muito mais evidências de que o nosso Redentor vive do que o nosso irmão Jó. E o que precisamos fazer, estar realmente posicionado aonde Deus espera que nós esteja. Não pintarmos fogo na parede para uma falsa ilusão de que estamos nos aquecendo. Não pintar flores lindas com uma falsa ilusão de que o local está perfumado e bonito. Mas precisamos coisas tangíveis, palpáveis. Precisamos sentir o cheiro realmente de Cristo. Precisamos realmente ver as bênçãos de Deus. E Deus quer isso para nós. E quando Deus nos dá, você não pode simplesmente fazer aquilo e dizer obrigado, Senhor. Você tem que dizer obrigado, Senhor, e eu quero mais. Porque Deus, ele é um Deus abundante. Como diz o profeta, o peixinho no mar,
tomando ali um pouquinho de água, uns meio gole por vez, dizendo, eu vou economizar porque vai que acabe a água. Preciso economizar. Ele pode beber, beber, beber até não caber mais e nunca ele vai secar o oceano. E assim, irmãos, é Deus. Você pode ter de Deus, você pode aproveitar, você pode sentir a presença de Deus e você nunca vai esgotá-lo. Ele quer se manifestar. Aquele irmão de cor, Mombrana conta, ele não conhecia melancia, e alguém trouxe-lhe uma fatia de melancia e deu para ele, e ele então chupou aquela melancia e perguntou, gostou? Ele olhou assim e disse, sim, tem mais disso? Ou seja, gostei, tem mais? É isso, você gostou de servir a Deus? Você gostou da bênção de Deus? Você gostou da visitação de Deus? Você tem que desejar, Senhor, quero mais disso. Não precisa perguntar como o irmão de cor, tem mais disso? Você sabe que tem. Só diga, Senhor, quero mais disso. Quero mais da tua presença. Mas o grande problema, o profeta diz na mensagem, a base fundamental para a fé, se não me engano, ele diz é que os canais estão obstruídos. Os afazeres domésticos, as preocupações com o trabalho, as situações do dia a dia têm obstruído os canais e nós não conseguimos sentir a presença de Deus. O profeta diz que se os pássaros pudessem raciocinar e falar, eles olhariam ali do lado da nossa janela, ali próximo da nossa área, na árvore onde eles estão assentados, e eles olhariam para aquele casal assentado, para aquelas pessoas, e eles diriam assim, pobres seres humanos, eles não têm um Pai Celestial como nós temos para cuidar deles. Por que eles diriam isso? Porque ao ver a angústia, a ansiedade, a insegurança das pessoas, eles iriam chegar a uma conclusão, concluir que nós não temos um Pai. Quando Jesus disse, homens de pouca fé, o Pai dá de comer aos pardais, que não plantam, que não colhem, que não ajuntam em celeiros, e mesmo assim não falta o que comer, todo dia Deus alimenta eles. Quanto mais Ele alimentará a vós, homens de pouca fé. Então, vamos nos aproximar de Deus, honrando o chamado que Deus nos deu, e pedindo a Deus, através das nossas orações, Senhor, eu quero usufruir da sua presença, eu quero usufruir da sua glória, eu quero usufruir da sua paz, da sua alegria, eu quero a segurança do meu presente e do meu futuro. Porque Deus deseja, irmãos, e Ele diz, não se turbe o vosso coração. Se há um tempo de turbulência, é hoje. Hoje, só hoje não, amanhã será pior. Depois de amanhã será pior, dores virão, as dores de parto cada vez mais próxima da outra, as contrações serão mais fortes sobre o mundo. Nós vamos acordar com notícias, irmãos, retumbantes no mundo. E a Bíblia diz que os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas é necessário que nós estejamos em um nível mais alto. É necessário que nós não sejamos atingidos. Se nós somos atingidos por qualquer coisinha negativa, você não está posicionado em Cristo como deveria estar. Você pode estar sendo um crente, mas não um cristão como Deus espera. Uma vez alguém me disse, olha, tem uma vizinha que vem na minha casa e toda vez que vem aqui fica um clima ruim, minha esposa fica ruim. Eu disse, irmão, a coisa está invertida. Não é nós que devemos ser atingidos pela atmosfera deles. Eles devem ser alcançados pela nossa atmosfera. Você precisa ter uma atmosfera para
empurrar aquelas nuvens negras que aquela pessoa, ao vir na sua casa, traz. Ou aquela pessoa se converte, ou aquela pessoa sai dali melhor, ou ela não vem mais, porque ela não vai suportar a luz que há em você. Então nós precisamos, irmãos, Deus não quer covardes, Deus quer valentes. Deus quer homens e mulheres valentes, destemidos, que tomem a sua palavra e digam: eu creio. Eu creio. Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão e ele estava malhando trigo, olha só, para quem o anjo foi aparecer? A Bíblia faz questão de dizer que ele estava malhando trigo. Parece ser uma parte que não tem muita questão no assunto, mas tem. Por que tem? Porque os inimigos, eles queimavam as roças de trigo, eles não deixavam que ninguém usufruísse da sua planta, estavam matando o povo de Israel à míngua, e muitos já nem plantavam mais. Eles diziam: por que vou plantar se o inimigo vai vir quando estiver próximo da colheita e vai roubar, saquear, e o que sobra vai queimar? E eles tinham razão para isso. É o que acontece muitas vezes com muitas pessoas. Para que eu vou à igreja? Para que eu vou orar? Se eu oro e parece que as coisas ficam pior. Quem sabe isso está acontecendo com você que está me escutando, me assistindo esta noite. Mas veja que Gideão, ele havia plantado, ele havia cuidado e ele já havia colhido. Não sei como ele fez, se ele usou alguma estratégia, usou um local meio escondido, e ele estava malhando trigo no lagar. O lagar não era o lugar para malhar trigo, irmãos. O lagar era local para espremer uvas e fazer vinho. Mas ele estava lá para despistar, provavelmente, o adversário. O inimigo nunca imaginaria que alguém estaria malhando trigo no lagar, onde se faz o vinho. Mas era um homem realmente que estava destemido, ele estava posicionado em fazer alguma coisa. Por isso a Bíblia diz: quem olha para o vento nunca semeará, quem analisa o tempo nunca colherá. Se vamos ficar olhando as circunstâncias, a adversidade, nunca vamos fazer nada. Deus espera que nós nos levante e vá em frente. E ele estava malhando trigo, de repente o anjo do Senhor apareceu. E falou, e se identificou como sendo o anjo do Senhor. E disse: homem muito valoroso, o Senhor é contigo. Olha a pergunta de Gideão: se o Senhor é conosco, então onde estão os seus milagres? Era um homem que cria, porque ele sabia que Deus era Deus de milagres, e não podia Deus estar sem haver milagres. Então, se Deus é conosco, onde estão os seus milagres? E o anjo diz: vai nessa tua força, e tu livrarás Israel dos midianitas. Deus está esperando você levantar o seu braço de fé. Começa a fazer aquilo que está no teu alcance. E Deus fará grandes coisas, Deus multiplicará as bênçãos na sua vida. Na mensagem A Posição de um Crente em Cristo, parágrafo 31, o profeta diz assim: agora, por alguns momentos, para descobrir nossa posição e o que somos em Cristo Jesus. Eu penso que se a igreja agora pudesse dar-se conta do que ela é e como entrar, e o que fazer depois de entrar? São duas coisas. Como entrar em Cristo e o que fazer depois de entrar em Cristo. Porque às vezes alguns entram em Deus e ficam parados. Não agem. Veja, eu penso que se a igreja agora pudesse dar-se conta do que ela é e como entrar e o que fazer depois de entrar, bem, vai ser uma coisa gloriosa quando aprendermos essas coisas. Vocês não crêem assim? Você aí em casa pode dizer amém? Você não crê assim?
que quando soubermos como entrar e o que fazermos depois de entrarmos em Cristo, coisas maravilhosas vão acontecer na nossa vida? O medo vai embora, a angústia vai embora, haverá um braço de fé para dizer: eu não aceito essa doença, eu não aceito esse espírito perturbador, eu não aceito este mal, eu não sou deste mundo. Deus está preparando, irmãos, seu povo para a grande batalha final. E nós precisamos saber como entrar em Cristo e como permanecer em Cristo. Parágrafo 45. Aos fiéis em Cristo Jesus. Agora, esta carta é dirigida a estes, não ao mundo de fora. Não é um sermão. Paulo estava pregando aqui para aqueles que eram... Paulo não estava pregando aqui para aqueles que não eram salvos. Ele estava pregando para os salvos. E é o que eu estou falando essa noite. Estou falando para você que já é um salvo, já é um crente, já foi chamado. O que está faltando é você se posicionar como Deus espera que você esteja posicionado para enfrentar o mundo e a situação que estamos vivendo. Aleluia! Ele estava pregando para os salvos, aos que foram chamados, aos separados, aos postos de um lado e aos fiéis chamados. Agora são esses quem ele está dirigindo. Aos que estão em Jesus, a posição do crente em Cristo. E Cristo unicamente se encontrará com o crente. O crente só pode adorar a Cristo se ele estiver posicionado em Cristo. Por que às vezes você diz: eu parece que não consigo orar, eu parece que não consigo cantar, meu louvor não sai? Você precisa estar posicionado em Cristo. Você já foi chamado, mas você precisa se posicionar como Gideão, valoroso. Senhor, se tu estás conosco, onde estão os teus milagres? Eu não creio que vocês estão captando. Permita-me tomar outra direção. Olhe, um crente não pode adorar e não tem nenhum direito de adorar. Nenhum homem tem direito de adorar ao Senhor fora do corpo do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabiam disto? Se tivéssemos tempo de regressar e tomar as leis sobre isto, seria maravilhoso. Ele é quem está dirigindo o crente. Ontem à noite eu estava falando do sangue. Como é que Deus entrou no ventre da Virgem? E o Criador mesmo fazendo-se uma célula de sangue. E a partir das células começam a pressionar mais além das células, e através da quebra das células de sangue, pulverizou, rompeu onde estava encerrado, rasgou o véu, melhor falando, que o separava dele. E agora pode trazer o crente em comunhão com ele, unicamente através do sangue. Estar em Cristo é estar no corpo de Cristo. Estar em Cristo não é estar somente na igreja, não é só ter um conhecimento intelectual, mas é ter uma experiência vivida e experimentada. Quando você é chamado para dentro do corpo de Cristo, pelo batismo do Espírito Santo, selado até o dia da redenção. Aleluias. Então, quando Cristo veio, quando ele foi batizado no Jordão, tal como o cordeiro foi lavado na pia de bronze, observe, em seguida João deu testemunho, vendo o Espírito de Deus como uma pomba descendo, e repousou sobre ele, Deus vindo ao seu templo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Esse era o seu templo. Então, esse corpo partiu-se pelo pecado, nossos pecados. Foi rasgado, sua carne rasgou em duas, os vasos sanguíneos foram quebrados, e ali agora, enquanto o Espírito saiu de seu corpo, então todos os crentes, espero que vocês vejam isto, vejam, todos os crentes que entram através do sangue no corpo de Jesus Cristo, adoram a Deus através do sangue derramado de Jesus Cristo, onde são ordenadamente posicionados em Cristo. Vocês veem isto?
para aqueles que estão em Cristo, fiéis, chamados, escolhidos em Cristo. A estes é a quem Paulo está dirigindo essa carta. Não estão contentes vocês hoje que estão em Cristo? Como podemos entrar? Gostaria que tivéssemos tempo para isso, como 6 minutos a mais. Como entramos em Cristo? Por um só Espírito. Nem sequer um companheirismo. A primeira coisa vem primeiro, por uma igreja? Não. Por uma carta? Não. Por um credo? Não. Mas por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Por um Espírito somos todos batizados, o quê? Por um Espírito, porque onde é que o Espírito fala? Onde está a vida? No sangue, vindo por meio do sangue de Cristo. Em primeiro lugar, tornando-se um crente, fora de Cristo, sem Deus, sem esperança, no mundo condenados a morrer. Então Deus, pela graça, nos elege, chamando-nos a Cristo. O ouvimos dentro da célula de sangue, chamando-nos à vida. Você captou isso? Então viemos e confessamos nossos pecados e somos batizados para a remissão de nossos pecados. Quando você está fora de Cristo, você não compreende os lugares celestiais. Quando está ali fora, olha e diz: oh, aquele bando de fanáticos, eles não sabem o que estão falando. A razão que você não sabe é porque você nunca foi um participante da comunhão dos seus sofrimentos. Você nunca pôs suas mãos sobre sua cabeça bendita e sagrada e sentiu as dores do Calvário pelos seus pecados. Você nunca soube o que era aquilo, amigo companheiro. Você nunca saberá o que isso significa, até que você suba ao Calvário e veja o preço que foi pago por você. Então, quando você compreender tudo isto, que Deus, através da graça, te leva através da torrente sanguínea, dentro de seu próprio companheirismo com seu amado Filho. Oh, quão maravilhoso! Deixe-me dizer isto. Isto me faz sentir tão bem, saber que temos o privilégio de fazer isto, entrar em seu maravilhoso companheirismo em Cristo. Isso é cristianismo, irmãos. É viver esse companheirismo com Cristo. Esse companheirismo que faz você viver em paz, sereno, tranquilo, não importa a circunstância. Não importa o que os ventos soprem lá fora, não importa o que o inimigo diga, você sabe, você está selado, você está tranquilo, você está do lado de dentro. Aleluias! Deus adotou o seu próprio filho desta maneira, Jesus, andando como um homem comum, mas certo dia, ouça isso, sobre o monte da transfiguração, ele tomou as 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, fé, esperança e caridade. Os chamou e Jesus separou-se deles e ele lhe fez sombra. E a Bíblia diz, seus vestidos brilhavam como o sol em sua força. O que foi? Que roupa especial! Deus adotando o seu próprio filho. E eles viram aparecer Moisés e Elias e assim por diante. Então ele se mostrou e eles olharam apenas para Jesus. E quando ele olhou para eles, então Deus, o Pai, depois de colocar o manto em seu filho, disse: este é meu filho amado, meu próprio filho. Eles viram aparecer Moisés e Elias e assim por diante. Então ele se mostrou e eles olharam para Jesus. E quando ele olhou para eles, então Deus, o Pai, depois de colocar o manto sobre o seu filho, disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Com razão que Jesus podia dizer: todo o poder me foi dado no céu e na terra, porque ele foi adotado por seu Pai no reino glorioso de Deus. Agora sentado na majestade à sua direita, acima de todo arcanjo e anjos, de todas as estrelas, a lua, ou de todo nome que é nomeado no céu, está sujeito tudo ao nome de Jesus Cristo, porque ele foi adotado por Deus o Pai.
Agora, em sua igreja, vocês que estão assentados e posicionados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, sejam humildes, irmãos. Acompanhe, igreja, isso. Sejam humildes, irmãos. Algum dia, o Espírito Santo vai falar contigo. Te chamará para um lado, em algum lugar, em uma pequena cabana ou em uma colina, ou mesmo no banheiro, em algum lugar, e ali te ungirá para um serviço ou para fazer certa coisa. Não será a imposição das mãos do presbítero ou ancião, será a imposição das mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo para pôr em você um novo ministério, um novo manto, estabelece como um exemplo, e todos os demônios atormentadores nunca irão incomodá-lo mais. Deus conceda, meus irmãos, que cada um de nós receba esta bênção. Amém? Você crê nisso? Chegará o dia, disse o profeta, que ele te chamará para um lado, ele mesmo te imporá as mãos e te ungirá para um novo ministério, e será o ministério do rapto, será aquele poder que virá, e a palavra falada fluirá através de nossos lábios, e não haverá lugar mais para nós aqui. Mas antes que isto aconteça, sejamos bons filhos, vamos estar em Cristo, vamos ser valentes, vamos chamar as promessas de Deus para nós, vamos ser como Gideão. Se Deus está conosco, onde estão os seus milagres? Não se contente com a vida baixa, não se contente com a vida sendo esbofeteado pelo diabo todos os dias. Não se contente. Em nome de Jesus Cristo, não se contente. Se levante como Gideão e diga: se Deus está conosco, onde estão os seus milagres? Aleluias! Deus está esperando, irmãos, a hora, o momento que sua igreja se posicione. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Feche os seus olhos aí na sua casa. Você crê que você foi chamado para um alto nível de ministério? Você crê que você foi chamado não para ser um membro de igreja somente? Por que você tem estado sendo esbofeteado por esses pensamentos errados? Ora está no alto, amanhã já está lá embaixo. Ora está corajoso, animado, na expectativa da vinda de Cristo. Daqui a pouco já está: Senhor, não venha já. Eu estou com medo, eu não estou preparado. Às vezes está corajoso, às vezes está olhando as notícias e dizendo: meu Deus, o que será de nós agora? Essa pandemia, essa crise, a situação do mundo. Você não é deste mundo. Você não é deste mundo. Você precisa se armar com a armadura de Deus. Tudo tem que partir de um princípio. E esse princípio é você não aceitar a situação. Se você aceita a situação que vive e se contenta em lamentações, Deus não poderá fazer muito por você. Como eu preguei outro dia, que Deus não poderá ser maior na sua vida do que a sua confissão. Deus não poderá ser maior na sua vida do que aquilo que você confessa. Se você confessa a vitória, Deus poderá te dar vitória. Então não se turbe o vosso coração, como disse Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Tudo está preparado, irmãos, tudo está diante de você. Somente levante sua mão por fé e diga: eu aceito em nome de Jesus. Diga para ele: Senhor, o que é que eu preciso fazer? Preciso fazer como Gideão? Começar a malhar trigo lá no lagar? Começar a semear mesmo quando parece que o vento é contrário? Comece a professar a sua vitória. Levante sua mão, mesmo aí na sua casa. Você que está ouvindo e você sabe que você não está vivendo esse nível,
Você não está nessa posição em Cristo, essa posição de homem de Deus, de mulher de Deus, de coragem, de determinação. Vive atormentado, vive com medo. Não, Deus não chamou para isso. Deus nos chamou para cantar a vitória da cruz. Aleluias! Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar aqui junto com o nosso profeta. Ele ora assim: ó Deus nosso Pai, estamos agradecidos a Ti nesta tarde por Jesus. Como Tu o levaste lá em cima no monte da transfiguração e foi transfigurado diante deles. Tu o mudaste e Tua voz disse como na adoção: este é meu filho amado, a ele ouvi. E Deus, estamos procurando fazer o melhor que pudemos. Ouvi-o, segui-o, e tudo que fazemos ou falamos, envia-o no edifício agora, Senhor. Coloca uma unção renovada sobre cada ministro aqui e sobre cada leigo. Pai, eles estão aqui porque Te amam. E estamos gemendo, esperando por esse tempo de adoção. E cremos que em um desses dias o Espírito Santo se moverá. Amém. Não como um novo nascimento, porque já temos recebido através de Cristo. É mais do que nascer de novo, irmãos. É algo sobrenatural que virá. Mas o Senhor adotará a sua igreja em seguida. Então ela será vestida no poder da ressurreição do Senhor. E pedimos, Pai, que Tu faças isto rapidamente, porque os dias pela frente parecem tão escuros e maus. Oramos que Tu nos adotes agora, Senhor, em sua família. Dê-nos a Tua autoridade que precisamos, Pai, para fazer calar os oponentes. Com razão eles oraram quando regressaram, porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Disseram: verdadeiramente, Senhor, estenda a mão de Teu Filho para curar os enfermos. Salve aos perdidos hoje, cure os enfermos, pois nós Te pedimos em nome de Jesus. E enquanto temos nossas cabeças inclinadas, eu pergunto, enquanto, irmãos, agora todos de cabeça inclinada, eu pergunto: você quer esse renovo? Você quer esse grande poder, que Ele te vista do poder da ressurreição? Como Ele diz, faça isso rapidamente, porque os dias pela frente parecem tão escuros e maus. Levante a sua mão crendo. E a partir de hoje, guarda contigo isso: Deus não poderá ser maior na sua vida do que a sua confissão. Mude a sua confissão. Comece a falar como Deus quer que você fala. Comece a falar como Gideão: se Deus é conosco, onde estão os seus milagres? Preciosíssimo e eterno Deus, eu sei que nesse instante os anjos do Senhor visitam os lares, visitam as famílias, e há mãos levantadas, há lágrimas correndo na face de alguns também, e eles estão dizendo: Senhor, eu estou cansada de ser esbofeteado pelo diabo. Alguns estão dizendo: estou cansado de viver essa vida de medo, de angústia, de incerteza. Pai, eu oro, Senhor, que uma nova fase comece na vida dos meus irmãos, que eles se levantem como filhos de Abraão, e que eles creiam que o Senhor nos chamou para viver acima de tudo isso. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma essa mão que se levanta agora, unge com o Teu poder, Pai. Acende o fogo, acende a chama na alma de Teus filhos, e que eles se levantem como filhos de Abraão e digam: demônio de enfermidade, saia da minha vida. Demônio de enfermidade, saia do meu lar.
demônio de desânimo, demônio de medo, demônio do que for, saia em nome de Jesus. Pai, conceda a vitória, pois em nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade do teu sangue, pela autoridade do teu nome, eu declaro essas vidas abençoadas. E Satanás, para ti eu te digo, eu te declaro derrotado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o povo de Deus, escolhido por Deus, e você não tem poder sobre eles. Tira suas mãos sujas, demônio perturbador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Conceda, Pai, a sua vitória, a sua graça, que a paz bendita do Senhor inunde os corações, Pai, e que teus filhos caminhem de cabeça erguida, caminhem como homens e mulheres cristãos, posicionados em Cristo, Pai, preparados para os dias que haverão de vir pela frente, corajosos e destemidos, cheios do Espírito Santo, Pai, porque como ouvimos o teu mensageiro, em um dia desses, em uma manhã dessas, o Senhor nos chamará para um cantinho isolado e imporá suas próprias mãos sobre nós, e ali receberemos aquele tremendo batismo do Espírito Santo, Pai, e então iremos embora, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor. Confirma, Pai, e dê a continuidade agora na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, e declaro essas vidas abençoadas pelo teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Amém.